Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, playlist que foi idealizada pelo nosso querido companheiro Economicão e seus amigos. Diga lá, Economicão! Beleza, amigos? Aqui é o Economicão. O que temos para hoje? Economicão, já te falei que a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Você nem se inteirou da questão de hoje. Que beleza, hein? Diga lá, Blair, minha amiguinha. Olá, amiguinhos! Economicão, hoje vamos falar de bens normais, inferiores, substitutos e complementares. Legal, Blair. Gostei da sua ideia. Vamos à sua questão, então. Questão da banca FEPESE para o DESC, cargo de economista, ano 2022 foi o concurso. Em um determinado mercado, X, a demanda se comporta de acordo com a seguinte equação, que apresenta a sua interação com a renda e os demais bens relacionados Y e Z. QD de X é igual a menos R mais QD de Y menos QD de Z. Sendo assim, é correto afirmar que... Portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo positiva. E sempre é bom dar uma analisada nas respostas, né, das possibilidades de gabarito, para direcionar a forma de solucionar a questão. Então nós temos aqui que o foco principal é descobrir se o bem X é um bem inferior ou bem normal, ou seja, como é que está vinculada a relação do bem X com a variação da renda. E depois nós temos aí algumas inferências sobre os demais bens Y e Z em relação a X. Tá? Então, o que nós temos que pensar? Vamos trabalhar então com X e a renda. E qual que é a abordagem que vocês sugerem? Isso, uma abordagem útil é analisar cada bem separadamente, considerando a quantidade demandada dos demais bens constante, quando se varia a renda. Então fazer uma análise ceteris paribus, né? Começando com o bem X que a gente precisa identificar, que é o principal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar aqui a equação do enunciado e vamos rearranjar de forma conveniente. Então isso aqui equivale a isso aqui. R mais QD de X é igual a QD de Y menos QD de Z. Agora vamos fazer o seguinte, vamos considerar a quantidade demandada de Y e Z constante, né? Então QD de Y menos QD de Z podemos chamar de C, essa diferença aqui, de C de constante. Então aí nós formamos uma primeira equação. R mais QD de X é igual a C. Eu vou resolver, né, vou fazer essa abordagem para descobrir se o bem X é normal ou inferior, usando uma estratégia algébrica, mas dá para fazer também por lógica. Os demais bens eu vou fazer por lógica para não ficar muito longo, tá? Isso aqui vai ser um pouquinho mais compridinho. Vamos fazer o seguinte agora, seja R1, R mais 10, um nível de renda aumentado. Nós variamos a renda, somamos 10 aí no nível de renda. Nessa nova situação, nós vamos ter que o nível de renda aumentado, mais a quantidade demandada nessa nova situação vai ser igual, tem que ser constante. Então, aumentou a renda, vai acontecer alguma coisa com a quantidade demandada, e isso aqui vai ter que ficar constante, tá bom? Essa é a ideia principal. Beleza. Substituindo R1, que é igual a R mais 10 nesta equação acima, vai ficar como? R mais 10, que é o R1, mais QD1 de X é igual a C, a equação 2. Joia! Temos duas equações. O que podemos fazer com elas? Vamos fazer uma subtração. 1 menos 2. Então vai ficar R mais QD de X menos R menos 10 menos QD1 de X é igual a C menos C. Então o que vai acontecer? Corta, 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 corta. QD de X menos 10 menos QD1 de X é igual a 0. Portanto, QD1 de X é igual a QD de X menos Q10, menos 10. Então, a quantidade demandada de X na situação 1 é igual à quantidade demandada original menos 10. Logo, o aumento de renda fez com que a quantidade demandada de X diminua em 10. Portanto, o bem X é do tipo inferior. Bem inferior é aquele que diminui a quantidade demandada quando você aumenta a renda. Beleza. Se o bem X é um bem inferior, a gente pode eliminar a letra D e a letra E, que falam que ele é um bem normal. Beleza, vamos prosseguir agora. Agora vamos ter que fazer algumas análises aqui do ponto de vista de substituto e complementar. Mas antes disso, vamos identificar se o bem Y e o bem Z, o que eles são, normais ou inferiores. Façamos a mesma análise para o bem Z, se ele é normal ou inferior. Temos aqui a equação, agora nós vamos rearranjar em termos de QD de Z. Então nós temos essa diferença aqui. Vamos fazer que essa diferença é uma constante C2.
Então, temos essa equação aqui. Se aumentarmos a renda para que o lado direito da equação permaneça constante, C2, a quantidade demandada de Z deve diminuir, porque se aumentou aqui, para isso aqui permanecer igual, tem que diminuir aqui. Beleza? Então, é a mesma coisa, a gente poderia fazer de forma algébrica, mas vamos fazer de forma de raciocínio lógico. Logo, o bem Z também é do tipo inferior. Por fim, vamos considerar agora o bem Y. Então, nós temos aqui a equação original, rearranjando em termos de quantidade demandada de Y e renda. Temos isso aqui, vamos multiplicar ambos os lados por menos 1 para facilitar o entendimento. Então, QD de Y menos R é igual a QD de X mais QD de Z. Vamos considerar essa soma aqui, a constante C3. Então, vamos ficar com QD de Y menos R é igual a C3. Se aumentarmos a renda, para que o lado direito da equação permaneça constante, a quantidade demandada de Y deve aumentar também. Se aqui aumentar em 10, para que a diferença permaneça constante, tem que aumentar em 10 aqui também. Então, o bem Y é do tipo normal, porque quando aumentou a renda, aumentou a quantidade demandada do bem Y. Legal, sabemos que X é um bem inferior, Y é um bem normal e Z é um bem inferior. Além disso, temos isso aqui, ó. Vamos rearranjar agora em termos da renda. Então, a renda é função. Você tem aqui um bem normal e dois bens inferiores. Beleza. A alteração na renda tem como consequência, se mudar a renda aqui, que a quantidade demandada de X e a de Z, ambos bem inferiores, varia na mesma direção. Então, a alteração na renda vai ter que ter alteração desse lado aqui. Então, esses dois camaradas, eles variam na mesma direção. Né? A quantidade demandada de X e de Z, que são bem inferiores, variam na mesma direção. Logo, em certa medida, X e Z podem ser considerados bens substitutos, né? Porque eles têm mais ou menos a mesma função na composição da renda. Então, se você varia mais a quantidade demandada de X, você tem que compensar com relação à quantidade demandada de Z. Isso se esse Y ficar constante. Beleza? Então, como eles variam na mesma direção, a gente entende que são bens substitutos. Logo, o gabarito é a letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Combinado? Foi o que a gente conseguiu, que a gente teve que utilizar esse raciocínio, porque não há nenhuma informação a respeito da variação de preços. Porque o conceito de bem substituto, bem complementar, tem a ver com a variação de preço e a quantidade demandada. Né? Então nós tivemos que usar aí algumas inferências do ponto de vista lógico. Combinado? Gabarito letra B de bola. Se ficou qualquer dúvida, mande por favor seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e obrigado por ficar até o final. Valeu!